Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia comigo lá em Êxodo 20, 24 a 25, a gente vai ler. Essa é uma mensagem que eu ministrei e eu vi que eu tinha anotado aqui em 1º de maio de 2021, no meio da pandemia ainda, e é uma mensagem que eu acabei revisitando e Deus falou mais comigo, então eu acabei complementando algumas coisas que Deus acrescentou e eu gostaria de compartilhar de novo. Essa é uma mensagem que falou muito comigo, né? Me mudou muito, então eu queria dividir isso com vocês, porque é muito precioso. Amém? Êxodo 20, 24 a 25. Eu vou ler na Almeida aqui, que é um pouco mais rebuscada, tá? Mas tem um porquê e depois eu volto para outra versão para ficar um pouco mais fácil. Mas eu vou pedir para vocês acompanharem comigo, querido, porque tem muito texto e essa é uma mensagem que, como o Farley diz, eu quero fazer uma construção, né? Então, preste atenção, evite de perder a atenção aí para você não perder o que Deus quer falar, amém? Então vamos lá, Êxodo 20, 24 a 25 diz assim, ó: um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Que bonito, né? Profaná-lo-ás, né? Querido, eu sempre achei esse texto muito esquisito, né? E tem vários textos na Bíblia que a gente lê e são textos estranhos. E esse, para mim, é um desses textos, né? Quando eu lia esse texto, na minha cabeça nada fazia sentido. Eu falava, cara, mas por que a pedra não pode ser trabalhada? Por que tem que ser a pedra inteira? E eu não entendia por que se usasse ferramenta ia profanar o altar. Eu olhava para essas coisas e não me parecia fazer sentido, porque quando a gente pensa em construir alguma coisa com pedras, se a gente pode trabalhar a pedra, fazer um bloco, fazer um tijolo, alguma coisa assim, o encaixe é muito mais rápido, fica mais bonito visualmente, fica simétrico, a gente consegue, né, alinhar as coisas melhor. Então eu começava a olhar para isso e falava, cara, isso não faz sentido, né? E talvez agora que eu falei isso também te cause essa estranheza, né? Você também começa a se perguntar, cara, mas por que não podia, né? Qual que é a moral da pedra ter que ser inteira? Qual que é o problema da ferramenta? Né? E esses textos, querido, há algum tempo eles começaram a me mostrar que tem algumas coisas escondidas na Bíblia e normalmente elas estão escondidas atrás desse tipo de texto. E quando a gente começa a pegar esse tipo de texto e a gente começa a prestar atenção e tentar ouvir o que Deus está falando através dessas coisas que são aparentemente estranhas, a gente acaba esbarrando em alguns tesouros escondidos na palavra, né? E eu acabei aprendendo algumas coisas com Deus e sendo tratado por Deus por algumas coisas que estão escondidas nesse texto e que a gente normalmente não vê e que eu quero dividir com vocês essa noite. E quando eu olho para esse texto, são duas coisas que me chamam a atenção. Em primeiro lugar, Deus chama atenção para a integridade das pedras e ele fala sobre um preparo. Ele diz, olha, as pedras não podem ser trabalhadas por ferramenta, elas precisam ser inteiras, na forma natural. Só que a gente precisa entender um pouco melhor essas instruções que Deus deu, e tem um outro texto na Bíblia que fala sobre o mesmo assunto. Moisés dá esse comando em dois textos que falam a mesma coisa. Pula comigo lá para Deuteronômio 27, do 5 a 8. Nesse texto ele está repetindo o mesmo mandamento, ele está falando a mesma coisa, só que nesse texto ele dá algumas dicas a mais, ele fala algumas coisas a mais a respeito das pedras, e é sobre isso que eu quero chamar a atenção nesse momento. Então olha só, ele diz assim, ó: ali vocês devem construir um altar ao Senhor, seu Deus, altar de pedras que não tenham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. De novo essa instrução esquisita. Ele diz, construam o altar do Senhor, seu Deus, com pedras toscas, e sobre esse altar lhe ofereçam holocaustos. Também sacrifiquem ofertas pacíficas, comam ali e alegrem-se na presença do Senhor seu Deus. Nessas pedras escrevam, de forma bem nítida, todas as palavras da lei. A versão NVT, no verso 5, ela diz assim, ó: construam ali um altar para o Senhor seu Deus usando pedras inteiras em sua forma natural. Não alterem
a forma das pedras com ferramenta de ferro. No original, os dois textos, tanto de Êxodo quanto de Deuteronômio, estão falando do mesmo mandamento. Só que eles trazem descrições distintas a respeito das pedras. Né? Lá em Êxodo, Moisés fala que as pedras não podiam ser lavradas. Mas em Deuteronômio ele usa outra palavra que aprofunda o entendimento sobre as exigências que Deus tinha sobre essas pedras. E ele usa uma palavra hebraica aqui que é muito interessante. A palavra que ele usa no texto de Deuteronômio para definir essas pedras como toscas ou as pedras brutas é a palavra hebraica shalem. E o léxico de Strong, que é um dicionário de hebraico, diz que shalem significa completo, salvo, pacífico, inteiro ou paz. E essa palavra, ela é uma derivação da palavra shalom, né? E eu descobri que essa palavra, a palavra shalom, ela pode ser conjugada ou aplicada de diversas formas, como é o caso de shalem ou shalom, né? Que é usada nesses textos. E talvez assim como você tenha aprendido desde pequeno que shalom significa paz. A gente ouve isso desde sempre. Shalom é paz. E muitas pessoas se cumprimentam falando shalom, né? Porque os judeus fazem isso, né? Eles falam shalom. E a gente normalmente traz isso. Só que quando a gente olha para esses textos e a gente tenta trazer a nossa compreensão do que é paz para dentro desse texto, a gente começa a ter dificuldade. Porque no nosso dicionário, paz não significa a mesma coisa que significa para o hebreu. Paz no nosso dicionário significa ausência de conflito, de perturbação, barulho ou agitação. Isso, a gente pode dizer que isso é paz em um determinado sentido. Mas quando a gente começa a olhar para a descrição, para o que essa palavra significa, a mesma palavra que ele está usando para definir essas pedras, a coisa começa a ficar meio estranha. Porque como eu posso dizer que ele está usando a mesma palavra que significa paz para definir essas pedras? Não parece fazer sentido. Então, quando a gente vai um pouco mais fundo e a gente vê as derivações dessa palavra, olha só o que o dicionário hebraico diz. Ele fala sobre estar em paz, pacífico, fazer as pazes, ficar em paz, viver em paz. E até aqui, normal. Mas olha só, ele continua dizendo estar completo, estar sadio, ser completo, ser terminado, fazer compensação, reparar. Né? Então, quando a gente começa a estudar as derivações dessa palavra, a gente começa a ir a fundo no significado do que é paz, e a gente começa a olhar para essa palavra que ele usa para descrever essas pedras, a gente entende que paz, no sentido bíblico, não significa ausência de conflito, não significa ausência de perturbação, mas significa estar completo. Ele fala sobre estar inteiro, estar completo. Então, uma pedra, shalem, que é o termo que ele usa, é uma pedra inteira. Ele fala de uma pedra no seu formato natural, que não foi alterada, uma pedra que não tem rachaduras e que não tem buracos. Esse termo ele pode ser usado para um muro de pedras também, que não tem nenhuma brecha, para um muro de pedras onde não falta nenhuma pedra. Ele fala também sobre algo muito complexo, composto de diversos pedaços que precisam ser organizados de uma forma correta, como a nossa vida, por exemplo, que é algo complexo. Né? Então, quando falta alguma coisa nesse algo complexo, né, como, por exemplo, as pedras de um muro, o judeu entende que o shalem, ou o shalom, a paz, foi quebrada. Por quê? Porque a integridade foi perdida. Então, agora eu não estou mais completo, eu não estou mais em paz. Então, é por isso que essa palavra pode ser utilizada dessa forma como ele aplica aqui para as pedras. E eu quero te mostrar alguns exemplos, querido, na palavra, para você entender, para a gente ir um pouco mais fundo na aplicação dessa terminologia. Não precisa abrir, tá? Lá em 1 Reis 9, 25, quando Salomão termina o templo, ele fala dos sacrifícios, dos holocaustos que Salomão oferecia, e aí ele diz que Salomão acabou a obra. Ele diz, olha, e ele acabou a casa. Acabou aqui é shalom. Ele está falando, olha, ele concluiu, ele tornou a obra inteira. Lá em Êxodo 22:4, Deus está dando uma obra, ele diz, olha, se alguém danificar um animal, se alguém danificar a propriedade de alguém ele precisa fazer
restauração, ele precisa restituir. Ele diz, olha, pagará o dobro. Esse pagará é shalom, ele está falando de restituição, de restauração. Provérbios 16:7, ele fala sobre reconciliar um relacionamento. Ele diz assim, ó, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia, shalom, né? Ele faz a restauração com eles, os seus inimigos. Então a gente entende, quando a gente olha para tudo isso que a Bíblia quer dizer quando ela fala de paz. Estar completo e estar inteiro. E, querida, a gente podia estender o estudo dessa palavra, mas a minha intenção com essa investigação muito rápida aqui é estabelecer um fundamento sobre o porquê que Deus escolheu dar essas instruções aparentemente esquisitas para esse povo. Essas coisas não foram de graça. Quando a gente entende esse conceito, a gente começa a compreender melhor a verdade que Deus está querendo estabelecer através desses textos. Então a gente olha para isso tudo e a gente percebe que Deus estabeleceu 2 pré-requisitos para as pedras que iam ser utilizadas na construção desse altar. Elas precisavam ter a forma inalterada e elas precisavam ser inteiras, a integridade dessas pedras. E sabe, quando eu lia que as pedras precisavam vir no estado natural, a primeira coisa que vinha na minha cabeça, e eu não sei se você concorda comigo, eu pensava, cara, pedra é muito feio. Eu falei, Deus, pedra é feio. Por que vai... Né? Pô, a gente pode fazer um negócio tão bonito, a gente pode, né, fazer os tijolinhos, né, bonitinhos, os blocos, e alinhar eles. Tão mais fácil de encaixar. Eu falava, E eu ficava questionando isso o tempo inteiro, não conseguia entender. E um dia eu estava meditando sobre isso, e enquanto eu não esperava, Deus falou comigo, ele disse, Gui, as pedras naturais, na verdade, elas são únicas. Não tem nenhuma igual a outra. Eu vejo beleza nas diferenças que eu criei. Os tijolos são todos feitos em um molde. Eles são todos iguais. Ele disse, agora, vocês não. Deus me lembrou em um dia de como a gente foi projetado por Ele. Cada um com a sua característica, cada um com alguma habilidade, cada um com alguma coisa específica que Ele deu pra gente, para que a gente possa viver coisas incríveis dentro da vontade dEle. Só que essas pedras, querido, por elas não serem manuseadas por ferramenta, elas não eram arrancadas, elas não eram lavradas de uma pedreira, né? Elas não eram tiradas de um lugar, elas eram tiradas do chão. Então, como essas pedras eram tiradas do chão, e provavelmente você já viu isso quando a gente está, né, não sei, eu pelo menos quando era moleque gostava de revirar pedra nos terrenos baldio, mas provavelmente você já deve ter visto isso. Quando a gente tira uma pedra do chão, às vezes a gente começa a olhar para essa pedra e a gente começa a contemplar a forma dela e falar, legal, às vezes parece maior, às vezes parece menor. Mas a verdade é que quando a gente joga um jato d'água nessa pedra que a gente acabou de arrancar do chão, o que acontece às vezes? Às vezes a gente arranca o barro todo que está acumulado nela e a gente percebe que a forma dela não era exatamente o que a gente estava vendo. E isso, querido, acontece com a gente o tempo inteiro. Sabe, quantas vezes a gente está conversando com as pessoas e a gente escuta e fala, não, mas eu sou assim e eu não vou mudar, porque eu sou assim. E é engraçado que às vezes as pessoas espiritualizam a coisa. Não, Deus me fez assim. Né? Quantas vezes a gente vê isso? E, cara, a verdade é que às vezes a gente está tão... a gente acumulou tanto pecado, a gente tem tanta mágoa acumulada, tanta doença espiritual, tanta doença na alma, que a gente foi se deformando, a nossa forma foi sendo deformada e a gente não sabe mais quem a gente é de verdade. Então a gente perdeu a nossa forma natural, foi deformado pelo pecado, por todas essas coisas, mas a gente quer bater no peito e jurar que a gente é assim, e que a gente não vai mudar. E aí a gente tem toda aquela coisa incrível escondida por baixo dessa camada de barro nojenta que deforma a gente, e a gente simplesmente não deixa aparecer. Mas, querido, a gente precisa entender muito rápido que se a gente não encontrar a nossa forma natural, a gente nunca vai se encaixar direito em lugar nenhum. O problema é que essas pedras embarradas, querido, elas não podiam ser usadas para nada, porque quando você escora alguma coisa numa pedra embarrada, a pedra que foi escorada nela escorrega. Vem a chuva, derrete o barro, cai tudo.
Então você coloca em risco tudo aquilo que está sendo construído quando você tenta entrar e se encaixar em um lugar, quando você está trazendo toda essa carga de problema junto com você. Se a gente não se deixar lavar pelo sangue de Jesus e pela palavra, a gente nunca vai conhecer a nossa forma original em Deus, querido. E a gente vai passar a vida inteira acreditando que as nossas distorções, os nossos problemas, os nossos traumas emocionais, todas as doenças emocionais que a gente tem, a gente vai viver a vida inteira acreditando que isso é o que a gente é mesmo. Quando na verdade Deus tem algo, alguém que você é, que está escondido nele e que você só vai encontrar nele. E sabe qual que é o pior, querido? Pedra embarrada, ela tem sempre dois destinos. Ou ela nunca vai ser usada para nada, ou aonde ela for colocada, ela vai sofrer e causar dor. Porque ou ela causa a queda dos outros, ou ela vai sujar o visual da coisa toda. E é por isso, querido, que a gente tem aí uma onda de gente emocionalmente machucada que está tentando desesperadamente se encaixar em qualquer lugar. E isso acontece porque essas pessoas não fazem ideia de quem elas são. E para quem não sabe quem é, qualquer companhia serve, qualquer coisa serve, qualquer momento serve. Então a gente faz qualquer coisa, mesmo que seja errado ou sem propósito, para tentar se encaixar em algum lugar. Cara, é muito louco. A gente olha para os relacionamentos hoje em dia, como são os relacionamentos, principalmente de quem é mais novo. Sabe, a gente tem vivido um movimento de uma desconstrução muito forte do que é masculinidade, do que é feminilidade. E, cara, a gente vê as meninas vêm crescendo hoje machucadas, carentes, querendo se encaixar em qualquer coisa, e os meninos vêm crescendo cada vez mais moleques e querendo se aproveitar das meninas. E aí o que acontece? O que a gente tem são meninas machucadas, carregadas dessa carga de barro que vai acumulando nelas, que vai machucando a autoestima. Qualquer cara que chega para ela fala, cara, você é linda. Ah, menina, se derrete. Sabe? Não sabe quem é, não conhece o próprio valor. E isso acontece em toda a nossa vida. A gente vai se entregando para coisas tão vazias, tão absurdas, sem a gente perceber que, na verdade, a gente está se vendendo barato quando o preço mais alto foi pago pela nossa vida. A gente vale muito mais. Deus tem algo muito mais incrível. Ele tem um lugar que foi preparado para cada um de nós e que vai ser encontrado no momento certo, mas precisa ser da forma certa. A gente precisa passar por essa remoção dessa camada de distorção para a gente encontrar um lugar onde a gente se encaixa. E quando a gente começa a ver essas coisas, a gente entra no que ele está falando sobre as ferramentas. Por que não podia usar ferramenta? O que ele está querendo dizer com isso? Essas ferramentas eram um meio que as pessoas usavam para adulterar propositalmente a forma dessas pedras. E o que a gente faz quando a gente está insatisfeito ou quando a gente está incompleto e a gente não sabe quem a gente é em Deus, é que a gente tenta dar um jeitinho para se encaixar em qualquer lugar. A gente tenta se manipular, a gente tenta se esculpir, se arrancar alguns pedaços para se encaixar, mesmo que isso comprometa a nossa integridade moral, a nossa integridade espiritual, a nossa integridade emocional e muitas vezes até a nossa integridade física. Sabe, quantas pessoas a gente vê se deformando moralmente, espiritualmente, emocionalmente, até fisicamente, para tentar se encaixar num grupo, para tentar se encaixar em alguma coisa que ela nunca foi chamada para fazer, ou para que ela não deveria estar se envolvendo. E, cara, aquele texto famoso de Paulo, lá em Romanos 12:2, quando ele fala, olha, não se amoldem ao padrão desse mundo, é sobre isso que ele está fazendo. Ele diz, olha, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está dizendo, olha, existe um molde que é criado pelo pecado, existe um molde que é feito e que as pessoas querem que você se encaixe. Ele falou, não se amolde. Ele falou, não entre nesse molde. Você tem uma forma natural que não se encaixa nisso, porque Deus te fez de uma forma que não vai se encaixar nesse padrão.
esse molde para fazer todas as pessoas gostarem das mesmas coisas, não. Cara, você precisa disso, você precisa disso, você precisa disso. É essa onda incessante de pessoas querendo dizer o que você precisa, o que é realmente bom para você, quando na verdade tudo isso está escondido em Deus. O que é bom para mim pode não ser bom para o neto. Às vezes Deus preparou uma coisa para mim que não é a mesma coisa que ele preparou para o neto. E se eu tentar me amoldar porque eu quero o que o neto tem, eu vou deixar de viver algo incrível e vou ficar frustrado tentando viver a vida que não é minha. Então a gente precisa parar de tentar se amoldar ao padrão desse mundo, porque é assim que nós vamos experimentar, como ele diz, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto a gente estiver tentando se amoldar, não consegue. Sabe, a gente tenta se... E é muito louco, né, cara? Porque eu já me peguei fazendo isso. A gente tenta se deformar usando qualquer tipo de ferramenta que seja, talvez para assumir um lugar na igreja, talvez para assumir um lugar no trabalho, talvez para conseguir um relacionamento. Quantas pessoas, cara, a gente vê se deformando, as pessoas vão abrindo mão de características genuínas. Eu não estou falando, e de novo, irmão, tem coisa que está na gente que a gente precisa arrancar, tem coisa que está na gente que a gente precisa tirar, mas, cara, tem coisa que Deus colocou na gente. O Farley até dá o exemplo da mãe dele, né? Que a mãe dele tinha um chamado de ministério, né? Ele fala isso em várias mensagens. A mãe dele tinha um chamado de ministério e o pai dela ficava o tempo inteiro falando, não vai, tinha ciúme, não vai exercer. Deus falou, olha, se tu não liberar, eu vou tirar. E Deus levou o pai dele. Então, cara, existem coisas que Deus colocou na gente que a gente não pode, como ela fazia, ela ia se encolhendo e aquilo vai criando uma distorção, você vai deixando de ser quem você é para se distorcer e tentar se encaixar em alguma coisa. Esse é o desejo que não é satisfeito, que começa a dominar a gente. E a gente tem que se encaixar a qualquer custo em um lugar. Sabe, na nossa tentativa desesperada de tentar pertencer entre os homens, a gente se torna cada vez mais incompleto e cada vez mais sem paz. E é só olhar para o mundo ao nosso redor. As pessoas não têm paz. As pessoas vivem sem paz. Ou seja, além dessas ferramentas alterarem a forma natural das pedras, elas podiam acabar danificando a integridade da pedra. Essa pedra ela podia ser rachada, ela podia ser furada. E, querido, essas pedras que vêm rachadas, essas pedras que têm a integridade comprometida, elas não aguentam a pressão. Quando você pressiona essas pedras, quando você coloca muita carga sobre elas, o que acontece? Elas quebram. E com a gente não é diferente. Se a gente não entender isso com urgência, a gente nunca vai experimentar a paz. A santidade e a integridade, elas são credenciais de um cristão. E enquanto a gente não viver em paz, em santidade, a gente nunca vai viver em paz. Porque a paz e a integridade, elas andam de mão dadas. Só que a gente já nasce rachado, querido. Esse é o problema. E a gente às vezes não consegue admitir isso. E a tendência de qualquer rachadura, tem o pessoal, o Andrei, hoje o Luio não está aqui, mas trabalha com obra, rachadura, qual que é a tendência de rachadura? Só aumenta. Se você não arruma a rachadura, ela cresce. E com a gente não é diferente. O problema, irmão, é que a gente tenta arrumar as rachaduras que a gente tem, como se eu pegasse uma rachadura e só jogasse areia. Não, cobrir de areia. Tá show. Ou eu dou uma camadinha de tinta. Quem já tentou cobrir rachadura em casa só passando tinta? O que acontece? Aparece de novo. Por quê? Porque é um paliativo. Então a gente faz isso o tempo inteiro. Às vezes, ao invés de tentar arrumar, ao invés de tentar realmente, não, vamos abrir, cara, vamos mexer, vamos consertar a rachadura. Não, a gente quer tapar, a gente quer fazer um paliativinho. Só estético. E o que acontece é que a rachadura vai aumentando até um ponto onde a gente quebra, a gente desaba, a gente não é capaz de preencher esse vazio. E, cara, quantas pessoas, irmão, já vivi a vida assim. Não tem erro, sabe? Quanta gente a gente vê querendo tapar buraco com qualquer coisa que seja, irmão. Com trabalho, com bebida, com droga, com dinheiro. Mano, eu não consigo entender gente que acha que dinheiro muda a vida de alguém.
sabe? Pode te ajudar, pô, a ter mais conforto, talvez. Mas, cara, se dinheiro fosse solução para esse tipo de coisa, tem gente que acredita que ter mais dinheiro, não, minha vida agora vai transformar. Igual as pessoas, eu lembro que eu tinha uma amiga uma vez que falava, não, eu tenho que sair aqui do Brasil, porque viver aqui não dá. Eu falava, cara, eu falei um dia para ela, eu falei, cara, não é tu sair do Brasil, tu é o problema. Tu ainda não entendeu que o problema está em ti, tu pode ir para onde for, tua vida não vai mudar. Enquanto tu não consertar o que está dentro de ti, enquanto tu não consertar essa rachadura, a coisa não muda. E, cara, eu posso ter quanto dinheiro for, eu posso estar onde, ir morar no país que for, ter o emprego que for. Deixa eu te falar uma coisa, não adianta. Se tiver rachado, precisa arrumar. Provérbios 27:7 diz assim, ó, quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Sabe, quando a gente está satisfeito em Deus, querido, tem até coisas legítimas das quais a gente abre mão. Tem coisas, quando a gente está satisfeito em Deus, a gente olha e fala, puxa, isso aqui é muito legal, mano. Mas agora eu ia tirar um tempo com Deus e é muito melhor. Você despreza coisas que são doces, até coisas que são boas e legítimas, quando você está satisfeito em Deus. Agora ele fala, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Então quando você está incompleto, quando a gente é incompleto, às vezes a gente tenta buscar a solução até nem que seja no lixo, irmão. Então, cara, a gente olha até para coisas amargas, como se elas fossem doce. Não, isso aqui, eu preciso disso aqui, porque isso aqui que é incrível. Aí tu consegue aquela coisa e tu vê que aquilo não te satisfaz. Aí tu fala, não, na verdade é mais dinheiro. Se eu tiver mais dinheiro, aí tu vai lá e tu ganha mais dinheiro. Aí tu olha e fala, mas na realidade eu precisava de um carro. Aí tu vai lá e nunca satisfaz. Não é à toa que Salomão fala, a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá, porque a gente nunca tem fim, a gente nunca é satisfeito. Longe de Deus, não existe como a gente ser completo. Agora, o Neto falou sobre o Brasil, e quando eu começo a pensar nessas coisas, querido, olhar para o nosso país, para mim, é um dos melhores exemplos. Porque é muito louco, a gente olha para o Brasil, pelo que o Brasil é conhecido lá fora? 2 nomes que o Brasil é chamado, o país do carnaval e o país do futebol. Cara, se isso não é o retrato de um país alegre, de um povo feliz, eu não sei o que é, não é? Cara, é só tu ir para qualquer lugar, sexta, quinta, sexta, sábado, tem festa a rodo no Brasil, o tempo inteiro. Agora explica para mim como é que a gente é o 3º país mais depressivo do mundo e o país mais depressivo da América Latina. Faz sentido? É normal o país do carnaval e o país do futebol, o país onde está todo mundo em festa o tempo inteiro, mas todo mundo é depressivo. Que loucura é essa? Isso é possível, querido, porque a gente vive num país de gente incompleta. A gente vive num país de pessoas que se atiram em cima de paliativos e do pecado, tentando tapar uns buracos que eles não são capazes de tapar. E aí o cara não entende por que ele acorda. Segunda-feira, que droga. Segunda-feira é incrível, irmão. É mais um dia que você está vivendo em direção daquilo que Deus te criou para fazer. Sabe por que as pessoas odeiam a segunda-feira? Porque elas vivem por nada. E quando a gente vive por nada, e a gente não está mais no final de semana, que era o dia em que a gente podia se adormecer, né? Final de semana, então eu vou lá, eu encho a cara, eu transo com quem eu quiser, eu uso a minha droga, e tá massa pra caramba. Aí o cara acorda segunda-feira, nossa, mano, segunda-feira que droga. Quando é que chega a sexta? O cara vive pela sexta-feira. Vazio. Sabe? Esse é o problema. É por isso que o nosso país tá desse jeito. Só que então o que a gente faz, querido? Como é que a gente preenche esses vazios? Como é que a gente restaura a nossa forma deformada? Como é que a gente pode se enxergar como Deus enxerga a gente? Por baixo dessa camada de barro distorcida. E só tem um caminho, irmão, que é Cristo. Não tem outro caminho. Abre comigo lá em 1 Pedro 1, de 3 a 6.
1 Pedro 1, de 3 a 6. Diz assim, ó: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ele diz, em Cristo nós somos regenerados para uma esperança viva. Ele fala, em Jesus existe esse lugar de regeneração, onde esses buracos, onde esse vazio horrível e deprimente que tem dentro da gente, que a gente tenta tapar com tudo, é fechado, é restaurado. E é tão louco, porque olha o final, ele diz, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. E aí olha o conceito de paz, ele está falando, vai ter provação, vai ter conflito. Então a Bíblia está dizendo que o conceito bíblico de paz, a paz promovida por Jesus, ela não é só ausência de conflito, mas ela é apesar do conflito. Então a gente está completo agora e eu estou feliz, eu estou exultante, mesmo no meio do problema. Isso é coisa de maluco. Por isso que a gente fala que ser crente, o cara tem que ser meio doido. Né? O crente, quando é muito normal, eu normalmente desconfio. Falo, mano, o cara é muito normal, tem uma coisa errada. Porque olha só, parece contraditório, mas é exatamente o conceito bíblico de paz. Vai ter conflito? Vai. Nós vamos estar felizes também? Vamos. Por quê? Porque não é o conflito que define a minha paz. Porque eu sou completo por Cristo. E é muito louco, porque eu ouvi, acho que o Todd White falando sobre isso uma vez, às vezes as pessoas falam, fulano tirou a minha paz. Se você é completo por Cristo, se é Ele que te completa, como é que alguém tira de você algo que Ele não te deu? Se eu não te dou, se a sua paz não depende de mim, como é que eu posso roubar ela de você? O problema é que a nossa fonte de paz não está em Cristo. E aí, quando tiram as coisas, a gente perde o nosso shalom. Nosso shalom é quebrado, porque algo que não deveria estar ali, está ali. Então, Ele precisa nos completar, porque é só nele que a gente vai ser completo. E olha só o que a Bíblia diz a respeito dele, lá naquele texto famoso de Isaías 9, de 6 a 7. Abre lá comigo. Esse texto é muito famoso. Isaías 9, 6 e 7. Ele diz, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e o quê? Príncipe da? Ele está falando de Jesus aqui, príncipe da paz, aqui é Shalom. E ele diz, seu governo e a sua paz nunca terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. E o próprio Jesus, lá em João 14, não precisa abrir, João 14, 27, o próprio Jesus fala, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Ele fala, essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Ele fala, por isso não se aflijam e não tenham medo. O que ele está dizendo é falando, ei, eu sou o príncipe da paz. Em outras palavras, eu sou o único que te torna inteiro. Eu sou o único que te completa. Então, essa paz que eu te dou, ele está falando, eu te deixo a minha plena paz. Então, você vai ser completo por inteiro. Completo. Né? Ele é o príncipe da paz. Ele dá a paz que jamais acaba. E é muito louco quando a gente olha para essa afirmação de Jesus, porque a gente entende que existem dois tipos de paz, que é a paz que Jesus promove em nós, que está disponível para a gente através de Jesus, e a paz que o mundo oferece.
Uma delas ele diz que é a paz plena, completa e que jamais terá fim. A outra é essa paz falida que dura de sexta-feira até segunda-feira. Sabe, aquela paz em que você precisa estar fazendo alguma coisa o tempo todo. Ontem a gente estava conversando, né? A gente teve aquele período de jejum de 15 dias aqui, né? E eu não podia fazer um jejum de comida, porque eu estou com gastrite. E a gente falou lá em casa, o que a gente vai fazer? Então, vamos fazer um jejum de entretenimento. E, cara, a gente tirou todo o entretenimento. Todo. Por 15 dias. Então, cara, não podia nada. A gente só podia música. A gente só deixou a música, porque usando devocional também, às vezes para comer e tal. Né? E, cara, a gente começou a ler junto. A gente começou a experimentar algumas coisas que o entretenimento roubava. Né? A gente parou para jantar um dia à noite. Até fiz a Camille dançar comigo um dia à noite lá. Que não é muito a vibe dela, né? Mas, sabe, querido, quando a gente abre mão dessas coisas, e assim, eu não estou falando, querido, que você assistir um filme, uma série é pecado, não é isso, querido. O que eu estou dizendo é que quando essas coisas te escravizam, e quando é que essas coisas te escravizam? Você consegue dizer não? Se você tiver que tirar hoje, Deus chegar e falar assim, ó, não vê mais série, nunca mais, consegue? Se você não consegue, está escravizado por aquilo. Sabe? E a gente percebeu o quão difícil é, cara, porque a gente tem um instinto, né? De pegar, cara, fiquei entediado, o que eu faço? Instagram. Ah, fiquei entediado, o que eu faço? Televisão, YouTube. Sabe? A gente tem sempre alguma coisa que a gente está usando para acabar com o nosso desconforto. Mas existem coisas muito maiores, e se a gente não abrir o nosso olho, a gente perde essas coisas. Paulo fala sobre isso, porque a gente passa a nossa vida, querido, buscando coisas que são vazias e que não preenchem. Paulo era um cara incrível, era um cara respeitado, criado por um dos mestres judaicos mais respeitados da época dele, que era Gamaliel. Então esse cara, ele tinha honra, ele tinha prestígio no meio do povo dele. Esse cara foi criado no alto escalão, no alto padrão da sociedade. Ele era de Tarso, que era uma cidade de gente muito rica. Então Paulo provavelmente era de uma família muito rica na época dele. Agora abre comigo lá em Filipenses 3, de 7 a 11. Porque esse cara, quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus muda a vida desse cara. Esse cara passa de ser um cara da high society, né? Um cara que estava em todos os encontros sociais incríveis da época deles, em todos os centros de ensino incríveis, e esse cara era respeitado porque ele era um aluno de Gamaliel. Esse cara passa a ser perseguido, esse cara, tentam assassinar esse cara, e ele passa a ser desprezado. E aí olha o que ele diz lá em Filipenses 3, 7 a 11, ele diz assim, ó, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao quê? Ao ganho inestimável de conhecer a Cristo, meu Senhor. Aí ele fala assim, ó, por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Ele está falando, cara, eu abro mão de todas essas coisas que eu achava que eram incríveis. E o nosso problema é que quando a gente está coberto desse barro nojento, é que a gente olha para essa forma que o barro cria na gente e a gente fala, cara, isso é incrível. Ah, que legal, nunca experimentei nada tão incrível quanto isso. Só que tem algo muito mais incrível escondido aí por baixo. E a gente às vezes não quer largar. O que Paulo está dizendo é falando, ei, eu encontrei coisas muito maiores, coisas que são inestimáveis. Eu só quero conhecer a Cristo, porque conhecer a Ele não se compara a essas coisas que são um lixo. Está na reunião da sociedade alta, com alguém importante, ele fala, é um lixo. O título que eu tinha é um lixo, perto do que Jesus gerou em mim. Ele falou, eu prefiro ser perseguido e morrer. Olha o que esse cara está falando. É muito forte isso aqui. Ele fala, olha, não conto mais com a minha justiça própria que vem da obediência à lei. Ele está falando, eu não cumpro mais o que os homens, os dogmas que os homens esperam que eu cumpra. Ele fala, eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição aos mortos.
A mensagem traduz esse trecho em que ele fala, ele diz assim, ó, joguei tudo no lixo para abraçar a Cristo e ser abraçado por Ele. Ele fala, considero tudo insignificante como esterco. Cara, é muito forte isso que ele está falando aqui, sabe? E às vezes a gente está preso em coisas tão banais, sabe? Eu compartilhei, acho aqui, nos últimos meses, quando a gente passou por aquele período mais extenso, onde Deus foi tirando algumas coisas da gente, algumas coisas que a gente achava incríveis, e, cara, Deus foi tirando algumas coisas da gente, e eu pensava, não, vai voltar rápido. E eu estava muito preso ao bom salário que eu tinha recebido, e eu achava que eu não estava. Até um dia que eu estava orando e falando, Deus, eu não ligo mais. Eu falei, Deus, eu não ligo mais. E Deus falou, será que não liga mesmo? Ele falou, se eu te pedisse para abrir mão hoje e nunca mais receber esse salário, tu abriria a mão? E eu travei, irmão. Porque eu percebi que eu não estava tão bem quanto eu achei que eu estava. Porque é muito difícil, querido, a gente abrir mão de algumas coisas que às vezes parecem incríveis, quando a gente ainda não experimentou quem Ele é. Então a gente precisa experimentar quem Ele é e começar a abrir mão intencionalmente dessas coisas que são, como Paulo diz, elas são como lixo. Quer dizer que não é legal ter um bom salário? Claro que é legal, querido. Deus tem prazer em que a gente desfrute de coisas boas aqui na terra. Agora, quando você é escravo disso, quando você tenta usar essas coisas para se completar, aí nós temos um problema, porque essas coisas nunca vão ser capazes de te completar. E Deus sabe, querido, que essas rachaduras elas vão começar a aumentar, ao ponto de você se quebrar, querido. Nós precisamos ser completos em Deus, querido. É só assim que nós vamos viver em paz. Nós precisamos do príncipe da paz. Agora, vamos voltar lá para o texto que a gente começou lendo, querido. Lá em Deuteronômio 27, de 5 a 8. Porque ele traz mais uma característica que é muito marcante. Lá no verso 8. Deuteronômio 27, 8. Ele diz assim, ó, nessas pedras escrevam de forma bem nítida todas as leis dessa palavra. Querido, Deus, Ele não quer só pessoas que vivam moldadas, né, que vivam aquilo que Ele chamou elas para fazer, mas Ele quer que essas pessoas reflitam a sua palavra. Ele fala em outro texto, ele diz, olha, escrevam com cal. Por quê? Porque ele queria que ficasse bem visível. Então a palavra de Deus na nossa vida, ela precisa chamar a atenção dos outros. E deixa eu te falar uma coisa. É muito louco quando a gente começa a viver isso, porque às vezes a gente quer se encaixar. Às vezes a gente está na igreja, e eu já compartilhei isso em uma célula, às vezes a gente olha e se compara com alguém, o Neto ministrou sobre isso, e fala, puxa, como eu queria ser como fulano, como eu queria fazer o que fulano faz, e querido, às vezes Deus não te chamou para isso. Sabe, às vezes a gente cai nesse engano de achar que o que o outro faz é o mais incrível, mas deixa eu te falar uma coisa, se você encontrar em Deus alguém que te completa, você vai descobrir algo que Ele preparou e que é incrível para você. Você não precisa desejar o lugar do outro, o que o outro está fazendo, porque as pedras, e essa é a dificuldade de trabalhar com pedras que não foram esculpidas, elas precisam ser encaixadas manualmente, e quem está construindo precisa olhar para onde está encaixando, porque não é qualquer pedra que se encaixa em qualquer lugar. Então, o nosso Deus, que é o grande construtor, Ele começou uma construção a partir de Jesus, que é a pedra angular. Então é sobre Cristo que todas as coisas vão sendo construídas, só que para cada um de nós tem um lugar. Vai ter um momento naquela construção em que nós vamos ser encaixados. E, querido, às vezes uma pedra pode ser movida de lugar. A função de uma pedra às vezes pode ser decorativa, a de outra pode ser de dar sustento. E assim vai. A gente não precisa querer o lugar do outro. A gente precisa se lembrar de que é tijolo que se encaixa em qualquer lugar, querido. E a gente não é tijolo.
Por isso que Deus fala, as pedras precisam ser brutas. É a forma que eu dei para vocês, por quê? Porque eu vejo beleza nas diferenças. Querido, a gente precisa ser íntegro, a gente precisa estar completo nele, e a gente precisa ter essa paciência de entender, falar, cara, Deus tem um lugar para mim. Tem algo que Deus preparou para mim, tem uma experiência, sabe? Tem um relacionamento, tem um emprego, tem alguma coisa especial que Deus preparou para mim, e que se eu não receber ainda, talvez seja porque ainda precisa tirar um pouco de barro. Às vezes eu preciso fechar um buraco para aquilo que eu receber. Às vezes Deus precisa apoiar algumas coisas em cima de você, e se Ele apoiar agora, você quebra, porque você está rachado. Então, às vezes, nós precisamos tratar essas coisas para que Deus possa continuar o progresso. Amém? Faz sentido? Vamos orar, querido?